E se você encontrasse o amor da sua vida aos 18 anos? E se ele alegrasse cada minuto do seu dia? E se ele dividisse todas as tarefas com você? E se ele te enchesse de carinho? E se ele sofresse quando você está longe? E se ele fizesse músicas em sua homenagem? E se ele te cobrisse de beijos quando você está triste? E se ele te desse aquele abraço forte quando você mais precisa? E se ele conquistasse a sua família? E se ele te desse uma segunda família de presente? E se ele tivesse os mesmos sonhos? E se ele fosse tão determinado ao ponto de atingir cada um deles? E se ele cuidasse de você quando você está doente? E se ele adorasse rir das mesmas besteiras? E se ele te levasse para lugares que você nunca sonhou em ir? E se suas amigas gostassem dele tanto quanto gostam de você? E se ele mesmo, um pouco desajeitado, dançasse com você? E se ele suportasse a sua TPM mesmo quando você está de regime? E se ele te achasse linda mesmo quando mais ninguém achava? E se ele aprendesse a curtir as mesmas músicas que você? E se ele te mostrasse sabores que você não poderia nem ouvir falar? E se ele mudasse de cidade para ficar do teu lado? E se ele te levasse sempre para a praia, mesmo odiando o calor? E se quando ele bebesse, ficasse ainda mais carinhoso com você? E se ele não tivesse vergonha de dizer ao mundo que te ama? E se ele te apoiasse em cada decisão? E se ele fosse motivo diário de orgulho? E se ele virasse o dono do seu coração? E se você não conseguisse mais viver sem ele do seu lado? Eu definitivamente me casaria com ele. Muito obrigada, meu amor. Obrigada por me fazer a mulher mais feliz do mundo. Te amo e te amarei cada dia mais, por todos os dias da nossa vida. Sua esposa, Tassiana.